o assunto que tomou conta da imprensa essa semana aqui no Espírito Santo foi o deputado Sandro Locutor. O jornal A Gazeta abriu a semana na terça-feira, na verdade, com uma matéria grande sobre as viagens do deputado como representante da Unalis, né? E aí essa sequência foi encaixada da seguinte forma: essa primeira matéria, depois um editorial com direito a foto e tudo. Na quarta-feira esse assunto foi repercutido pela Transparência Capixaba e na sexta-feira tornou a ser abordado pela Gazeta e mostrando fotos de alguns lugares que o deputado foi, viagens ao exterior, inclusive com a mulher dele e tal, em alguns pontos turísticos, né? A gente aqui se posicionou sobre o assunto desde o começo, porque se sentiu na obrigação até de mostrar que havia um interesse maior do que mostrar os gastos de viagem, inclusive porque isso é um tanto controverso, um assunto um tanto polêmico, né? Mas a gente se preocupou em mostrar, e a Renata fez isso muito bem, de mostrar que havia antecedentes para justificar essa perseguição ao deputado. E aí eu vou abrir aqui com vocês aqui para a gente começar o debate. Eu acho que o que é importante esclarecer, eu acho que essa foi a nossa preocupação, era importante esclarecer para o leitor que não é coincidência não, havia realmente, inclusive porque, como a Renata escreveu, eu acho, parece que a ideia ali era pagar com a mesma moeda, não é verdade, Renata? Sim, a gente tem que relembrar que Sandro Locutor foi quem fez aqueles requerimentos de informação em 2014 sobre a viagem das primeiras damas, então atual primeira-dama, Virgínia Casagrande. Não atual, não. Então atual, né? Então atual, tá então certo. Atual. A Virgínia. E também a então ex-primeira-dama. E agora atual. E agora atual Cristina Gomes. Então fica essa impressão de que assim, ele abriu aquela caixa preta, né, sobre a viagem das primeiras damas e mostrou que houve uma série de viagens, né, da esposa do governador Paulo Artung ao Rio de Janeiro e a São Paulo, né, que fez acompanhou isso, né, Nerter? Com a justificativa de acompanhar o projeto do que viria a ser o Cais das Artes, sendo que era uma pessoa que nem fazia parte do governo do estado, né? Enfim. E justificaram ela como coordenadora do projeto, isso. Mas não formalmente. Coordenadora informal, porque não tinha qualquer ato. Porque não tinha, né, nada, né? Então, e eu até questionei, quando eu conversei com o deputado, qual a diferença entre as viagens dele e essas viagens que ele levantou, né? Uhum. E ele foi muito claro. A diferença é que eu viajo em representação parlamentar, tudo que eu faço é colocado num relatório, uhum. Né? E há um desdobramento. O deputado foi a Brasília discutir a renegociação da dívida dos estados, né? Participou de vários eventos, enquanto as outras viagens, né? As viagens que ele aponta no requerimento, né? Que ele conseguiu levantar no requerimento, elas não têm essa justificativa plausível, né? Sobre qual o objetivo delas, né? Então, assim, fica mesmo essa impressão de que tentou se desqualificar o deputado como o cara que levantou essa leve, né, em 2014. Porque, Neto, pensando assim, o Sandro Locutor, ele deve agora, essa semana, apresentar esses relatórios, justificar que a viagem realmente é uma viagem de representação, que ele está discutindo assuntos pertinentes, de interesse do Espírito Santo, tal, e etc. Agora, você acha que o estrago já foi feito? Tem como ele recuperar? O que ele tem que fazer para recuperar a imagem? Porque teve um desgaste muito grande, né? Não, o desgaste é inevitável, ainda mais a Assembleia voltando a ser a genia dos poderes. Só que tem uma questão muito clara: se o deputado quer tornar ainda mais claras as coisas, por quê? É só você entrar na página dele. Quem tiver 5 minutinhos de curiosidade, você vai lá que você vai ver foto de registro da Unalis junto com o ministro Joaquim Barbosa, com Dias Toffoli em reunião no STF. Isso é muito claro. Você pegando o caso da atual primeira-dama, tem foto de reunião sobre o Cais das Artes? Não tem.
tem ata de reunião em relação à casa? Não tem absolutamente nada. Mas aquele caso ninguém viu qualquer tipo de anormalidade. Só acrescentando que o tal do Cais das Artes é um elefante branco que está ali parado, que já sugou mais de 200 milhões. Né? Se pudesse colocar um pano preto ali e esquecer que aquilo existe, não mas faria, né? Mas na entrada na Baía de Vitória é impossível. Sem contar isso, né? Para que causa que ela foi, né? E o deputado Sandro ficou muito claro que até o Ministério Público... existe uma ação popular tramitando na Justiça relacionada a esse caso, o julgado improcedente. O Ministério Público recorreu por entender que, olha, tem que provar. Porque foi sumariamente que não pode ser dessa maneira, tem que ser justificado. No caso dele é muito simples, vamos abrir então uma CPI das diárias. Aí você não vai pegar só as diárias, no caso dele, da atual primeira-dama, não. Vamos também pegar as diárias de outros poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, porque teve conselheiro que viajou para o exterior. Ok, você vai questionar isso, e essa discussão, e aí que a gente tem que discutir também o papel da mídia em relação a isso. Porque no caso do Sandro, se construiu uma narrativa para tentar sustentar essa história. Sim. A verba foi... E a aqui, verba parlamentar que iria para o gabinete dele de qualquer forma. E aqui, pelo menos da minha parte, acredito que os colegas também não tem qualquer intenção de fazer um ato de desagravo ao deputado. O parlamentar tem que prestar contas mesmo do que fazer, como deve fazer nessa próxima semana. Mas a gente tem que entender que esses recursos são de verbas do gabinete. E que na maioria dos casos é gasta, com raríssimas exceções de deputados que não gastam toda a verba de gabinete. Vou citar, por exemplo, um Majesc, porque torna isso muito claro. Tem deputado que prefere gastar isso com selo, com combustível, isso aí ninguém questiona. Aí, nesse caso ali, é a mesma verba de gabinete, só que ele está utilizando para representação da casa. E aí, por estar atuando em representação da casa, que me chama a atenção nesse episódio a omissão dos colegas, a omissão do plenário. É tão pior do que um ato ilegal, é a omissão. É a omissão da casa. Porque isso não afeta o Sandro, locutor. Afeta o legislativo. E afeta também ao presidente da casa, Teodorico Ferraz, que se calou. Porque quando o Sandro trouxe o seminário, a conferência do Onali para cá, todos os deputados queriam deram espaço para ele fazer prestação de conta, para se apresentar ali. Apoiaram a iniciativa. Porque é bom lembrar, a Onali, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, não contribuía com a Onali. Exatamente. Ele passou a contribuir, sediou o seminário e passou também a presidir. Tanto que tem um escritório em Brasília. Um escritório que fica cuidando desse tipo de demandas e é uma entidade nacional e que é reconhecida. Pode-se questionar a questão do governo interino, mas o Sandro estava lá na posse do Temer. Inclusive estava quase naquele cordão de aliados, neogovernistas, né? Ele estava lá porque foi convidado por conta de que é a entidade que representa os deputados estaduais de todo o país. Isso tem um peso e só no Espírito Santo você conseguir um destaque, parece que é crime. É mais grave, Neto, que você falou da questão da omissão, e eu concordo plenamente com você, porque eu acho que, como a Renata falou, é a imagem do poder que está sendo afetada, não é só a imagem do Sandro, é do poder. E aí você tem 6 deputados que fazem parte da Unalis, vou citar aqui Gilcinho Lopes, me ajuda aí, Renata, Luzia Toledo, Rafael Favato, da Vitória, Eric Musso e Janete de Sá. São 6 deputados que estão participando de secretarias, que a Unalis tem uma série de secretarias, direitos humanos, segurança. Eles representam o Espírito Santo graças inclusive a essas articulações do Sandro Locutor, que abriu espaço para os deputados, como você falou muito bem, nem representação do Espírito Santo tinha e passou a ter. Só que esses deputados, principalmente porque fazem parte desse trabalho e conhecem, deveriam ser os primeiros a chegar lá e falar assim, olha, não é nada disso, o trabalho é assim, eles deviam ajudar a fazer essa defesa do locutor, na verdade. Mas a gente vê que quando, eu me lembro quando surgiu aquela denúncia lá dos gabinetes fantasmas, né? Houve toda uma comoção. Quando sai a matéria do aumento do lanchinho dos deputados, aí tem toda uma comoção. Quer dizer, voltou agora, né? Exatamente. Então, assim, tem hora que os deputados gritam, mostram, né, todo o seu
seu corporativismo, né? Vamos defender o poder como um poder independente, e tem hora que se cala diante de uma situação tão séria dessa, porque assim, se a Assembleia acha que está errado, se tem alguma coisa errada nisso, por que então a Assembleia não se colocou contra? Se não se colocou contra, por que então não fez a defesa? Né? Alguma posição a Assembleia tem que ter, mas a gente está percebendo que aos poucos está se criando um Estado, passo a passo, está se começando a criar uma situação no Estado que relembra muito os primórdios de 2002, né? Que a Assembleia Legislativa era um poder sem credibilidade, que os deputados eram, né, criminalizados. Então isso é muito interessante, né? Porque se você tem 3 poderes constituídos e os outros poderes, e o executivo sempre aparece como o salvador, né? O poder que está reconstruindo, né? Que está colocando o Espírito Santo de pé. É interessante que os outros poderes estejam diminuídos ou desgastados para dar, inclusive, a visibilidade desse poder que se sobressai, né? Parece uma política bem conhecida, né, no Estado. Que é importante registrar o seguinte, o Sandro Locutor, quando esses 49, quase se perde 50 mil, que estão falando aí que ele gastou entre 2012 e agora... O que dá cerca de R$1.000 por mês, não é isso? A questão é o seguinte, o Sandro Locutor não usou essa verba à revelia de ninguém. Não foi lá, meteu a mão no dinheiro e falou, vou usar... Isso foi um acordo, é um acordo. Quem paga as viagens aéreas é a Unalis e quem banca a hospedagem são os legislativos. Então os legislativos entram com o custo das hospedagens, da diária de hospedagem, e a Unalis com as viagens, com as passagens aéreas. E isso não foi o Sandro que inventou e falou, vou pegar o dinheiro aqui e vou usar para ele. Isso teve um acordo, todo mundo sabia, não foi a revelia, todos, inclusive a gente soube, aqui você falou, teve sexção aqui da Unalis na Assembleia, todo mundo sabia disso. Olha só, não estou falando só do Sandro, porque vários outros deputados viajam em missão e tal. Isso é colocado lá no expediente, deputado justificando a ausência na sessão do dia tal, viagem e representação. Tudo isso é documentado. Até aí não tem nada de ilegal. Não tem nada, porque tem que diferenciar isso, Renata, que eu acho que as pessoas estão sendo induzidas da forma como as coisas estão sendo colocadas. É porque tá fácil bater na classe política. Lógico, num momento desse, mas você percebe o seguinte, as pessoas têm que entender o seguinte, que nem teve umas matérias que a gente andou vendo no início do ano, quando não tinha pauta, e ficaram caçando pauta, que era aquelas matérias assim, o deputado gastou gasolina que dava para dar a volta ao mundo não sei quantas vezes. Gente, essas são verbas previstas e a gente tem que ter o seguinte, se o representante, o parlamentar está usando o recurso de forma adequada, esse recurso é previsto, não tem irregularidade nisso. O que a gente acha que tem Você pode rediscutir essas Você tem que ter transparência, tem que ter fiscalização, todo mundo concorda com isso. Ninguém está falando ao contrário. Mas tem que ficar bem claro, não pode também pegar o parlamentar e criminalizar porque ele usou a verba por um fim o que tem que ver é o fim. Se o cara está representando, e isso é importante estrategicamente, politicamente, qual que é o crime que existe aí? Né? E aí a gente chega num ponto, a questão de como por conta desse péssimo momento da classe política, esse tipo de discurso, que é uma retórica simples, que dinheiro público, gasto de dinheiro, excesso de gasto. Mas a gente tem que entender que o dinheiro público é para ser gasto. Mas é para ser gasto com eficiência, da melhor forma possível, para atender o interesse público. Então você tem que ver muito bem. E tem que, principalmente, estar constando na questão da transparência. Na verdade, quem não é transparente é o governo do Estado, se a gente for parar para ver. E os incentivos fiscais, que é um ponto lá das pedaladas, que a Assembleia vai ter que se posicionar. Agora, fazendo essa cobrança pública aqui. A Assembleia precisa se posicionar sobre isso. Ou vai usar para forma de negociata? Inclusive, o Sandro Locutor, não por coincidência, por isso que a gente não pode tratar esse assunto como coincidência, é um dos deputados que mais tem sido incisivo nas cobranças de informação do governo, que se recusa a passar informação para a Assembleia. Então, aí se faz mais do que urgente. Então tá bom, vamos ter a CPI das diárias. Aí não, aí barata voa, né? Agora, a gente fica perguntando o seguinte, se vai ser essa prática
de se um deputado ou qualquer membro da classe política desagrada o Palácio Anchieta ou uma liderança importante, tal, não sei o quê, vai ser essa prática de você ficar tentando desidratar, e aí a gente fica pensando, né, quem vai ser a próxima, né? Próxima vítima disso, né? Verdade.